Fala, galerinha aí da primeira série militar. Tudo tranquilo? Então, estou aqui hoje para gravar com vocês, né? O módulo 7 de Química 1. Tranquilo? Então, ó, esse módulo 7, ele já começa a falar sobre ligações iônicas, tá? Ligações químicas em geral. Só que o módulo 7 é mais focado na ligação iônica. Só que antes da gente chegar em falar em si sobre o que é ligação iônica, por exemplo, a gente vai ter que tratar alguns conceitos básicos, como, por exemplo, elétrons na camada de valência, coisa que nós já vimos lá no módulo de tabela periódica, e como fazer estruturas de Lewis, para depois entrar na teoria do octeto, para começar, sim, a falar da ligação iônica. Tá? Então, começando, então, pelos elétrons de valências. Tá? A ligação química, elas são forças que unem átomos adjacentes, ou seja, átomos que estão ali do lado, próximo. Se vocês olharem na tabela periódica, por exemplo, nós temos 118 átomos lá na tabela. Sendo que, se você olhar a quantidade de coisas que existe no mundo, existe muito mais que 118. Correto? Por quê? Porque tudo que existe no mundo é formado por ligações entre átomos. Por exemplo, se eu fizer uma ligação entre hidrogênio e oxigênio, eu tenho água, H2O. Se eu fizer uma ligação entre carbono e oxigênio, eu tenho um gás carbônico, CO2. Então, tudo é formado por ligações entre átomos. Tranquilo? Agora, antes de entrar na ligação iônica de fato, tá? Só para relembrar, na ligação iônica, a gente vai trabalhar com um grupo muito seleto de átomos. Basicamente, só os elementos da família A, tá? Então, para relembrar um pouquinho da aula de tabela periódica, só da família A. O grupo 1, ele também é chamado de família 1A, são os metais alcalinos. Todos eles têm apenas um elétron na última camada. O grupo 2, ele é chamado de família 2A, ou seja, metais alcalinos terrosos. Todos eles possuem dois elétrons na última camada. Agora, o grupo 13, ele é chamado de 3A. Reparem que teve um salto do grupo 3 ao grupo 12, que é a família B. Na ligação iônica, vamos focar bastante na família A. O grupo 13 é chamado de família 3A, que é a família do boro. Então, eles vão ter 3 elétrons na última camada. O grupo 14, que também é chamado de 4A, é a família do carbono, que vão ter 4 elétrons na última camada. O grupo 15 pode ser chamado de família 5A, que é a família do nitrogênio. Eles vão ter 5 elétrons na última camada. O grupo 16, que pode ser chamado de família 6A, são os calcogênios. Eles vão ter 6 elétrons na última camada. O grupo 17, que também é a família 7A, eles vão ter 7 elétrons na última camada. E o grupo 18, que é a família 8A, que são os gases nobres, eles vão ter 8 elétrons na última camada. Ninguém vai ser obrigado a ficar gravando a quantidade de elétrons que cada família vai ter. Porque, na dúvida, você sempre vai poder fazer a distribuição eletrônica. Lembrando que, pela distribuição eletrônica, você consegue saber a quantidade de elétrons que tem naquele átomo. Tranquilo? Se você gravar isso daqui, é meio que um caminho para te facilitar, mas ninguém vai ser obrigado. Tranquilo? Então, continuando. Como que eu faço, então, o símbolo de Lewis, né, que a gente chama de estrutura de Lewis? A gente vai escrever o átomo e vamos botar bolinhas representando a quantidade de elétrons que tem naquele átomo. Elétrons da camada de valência. Por exemplo, o hidrogênio. Se eu fizer a distribuição eletrônica do hidrogênio, ele tem apenas um elétron. Então, eu tenho aqui uma bolinha. O oxigênio. Se eu fizer a distribuição eletrônica do oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. Então, ou seja, tem aqui 6 elétrons. Ou você pode olhar a tabela periódica e vai ver que o oxigênio é da família 6A. Então, 6 elétrons. O hélio tem 2 elétrons na última camada. O flúor tem 7 elétrons na última camada. O carbono, 4 elétrons na última camada. O neônio, 8 elétrons na última camada. O nitrogênio, 5 elétrons na última camada. E o cloro, 7 elétrons na última camada. Repare que, então, se eu fazer uma estrutura de Lewis, eu tenho que pegar o átomo
e botar bolinhas me indicando quantos elétrons cada um tem na sua última camada. Tranquilo? Agora, toda ligação química ela é baseada na teoria do octeto. O que seria essa teoria? Todos os átomos eles vão se ligar para buscar estabilidade. Só que essa estabilidade ela se dá quando ele atinge 8 elétrons na última camada. Lembra na aula tabela periódica que eu falei que os gases nobres já têm 8 elétrons? É por isso que é muito difícil a gente ter compostos formados por ligações que têm gás nobre. Porque ele já tem 8 elétrons. Tá? Claro que essa regra do octeto ela vai ter exceções. Mas vamos adotar ela, por enquanto, como a maioria. Tá? Então, a maioria dos átomos que iremos estudar, ela vai ficar estável até chegar a 8 elétrons. Tranquilo? Claro que tem exceção. Ó, o hidrogênio. O hidrogênio ele fica estável com 2 elétrons. Tá? Por quê? Ele só tem um elétron. Ele só tem um elétron. Correto? Lembra que o nível 1 só comporta 2 elétrons? Então, se você tem um elétron no nível 1, ele só consegue pegar mais um elétron para ficar com o nível 1 completo. Agora, a partir do nível 2, ele vai ter que chegar até 8 elétrons. Tá? Então, o hidrogênio ele é uma exceção onde ele fica estável apenas com 2 elétrons. Tranquilo? Então, as ligações iônicas elas são formadas por forças eletrostáticas, onde eles vão atrair íons de cargas opostas. Então, ó, íons. Lembra de íons? Eu vou ter um cátion e vou ter um ânion. Para quem não lembra, quando eu tenho um cátion, me indica que ele está perdendo elétrons, correto? Ele tem carga positiva. E eu também tenho o ânion. Um ânion me indica que ele está ganhando elétrons e tem carga negativa. Então, na ligação iônica, eu tenho que ter íons de cargas opostas. Um elemento que está perdendo elétrons e um átomo que está ganhando elétrons. Por quê? Cargas opostas, elas se atraem. Então, ou seja, na ligação iônica, são forças eletrostáticas. Tá? Uma carga vai atrair a outra. Tranquilo? Agora, quem perde e que vai ganhar elétrons? Isso é bastante importante. Quem vai perder elétron são sempre os metais. Os metais. Ó, lembra lá, família 1A, metal alcalino. Família 2A, metal alcalino terroso. E quem vai ganhar elétrons são os ametais. Logo, a ligação iônica ela vai ser formada por metal mais ametal. Tranquilo? Lembrando, o metal ele perde elétrons, fica positivo, e o ametal vai ganhar elétrons ficando negativo. Tranquilo? Então, eu tenho que ter um elemento que vai perder elétrons e tem que ter um outro que vai ganhar elétrons. Quem vai perder elétrons? O metal. Quem vai ganhar elétrons? O ametal. Isso é sempre, tá bom? É sempre. Vocês não podem esquecer como que eu faço para diferenciar um metal de um ametal. Tranquilo? Então, continuando. Ó, como eu falei, os metais eles vão perder o elétron. Então, o metal neutro ele vai perder elétron ficando positivo. Calma que eu já vou falar como cada um vai perder. Agora, o ametal, por exemplo, o ametal ele vai ganhar elétron. Então, repare, eu vou ter ele neutro, ele vai ganhar um elétron e vai ficar negativo. Tranquilo? Agora, o metal, ele sempre vai perder todos os elétrons que ele tem na última camada. Enquanto o ametal, ele vai ganhar até chegar a 8. Vou mostrar para vocês um exemplo. Por exemplo, vou botar aqui uma tela em branco. Vou botar 2 exemplos. O primeiro exemplo é o sódio. Ó, vou montar um composto entre sódio e cloro, por exemplo. Vamos montar a ligação entre sódio e cloro. Primeira coisa que nós temos que fazer, ver quantos elétrons cada um tem na última camada. Se você for na tabela periódica, você vai ver que o sódio tem número atômico igual a 11. Se você for na tabela periódica, você vai ver que o cloro tem número atômico igual a 17. Tranquilo? Duas formas que nós temos de ver os elétrons da camada de valência.
Primeira forma, fazer a distribuição eletrônica. Então, o sódio, se eu distribuir os 11 elétrons do sódio, fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Se eu distribuir os 17 elétrons do cloro, eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então, eu distribuí os 17 elétrons do cloro. Como que eu vejo qual é a camada de valência? A camada de valência é o maior nível daquele átomo. Sódio, qual é o maior nível? Nível 3. Cloro, qual é o maior nível? Nível 3. Tranquilo? Agora, quantos elétrons o sódio tem no seu último nível? 1 elétron. Ele tem 1 elétron no nível 3. Olha o cloro. Quantos elétrons ele tem no seu último nível? 7 elétrons. Porque eu tenho 3s2 e tenho 3p5. Tranquilo? Agora, voltando. O sódio, ele é metal. Então, sabemos que ele vai perder elétron. O cloro, ele é ametal. Então, ele vai ganhar elétrons. Lembra que eu falei da teoria do octeto? Todos os átomos, eles vão se ligar até chegar a 8 elétrons na última camada. Tranquilo? Então, eu vou desenhar aqui, por exemplo, a estrutura de Lewis dos dois elementos. Eu vou ter aqui embaixo, ó, sódio e vou ter cloro. Vou desenhar a estrutura de Lewis. Por quê? O sódio vai ter 1 elétron, enquanto o cloro vai ter 7. Ó. Botei 7 bolinhas. Ó, 7 elétrons do cloro. Tranquilo? Agora, olha aqui para o sódio. Tá vendo que o sódio só tem 1 elétron na última camada? O que acontece se ele perder esse único elétron? Vou riscar. Se ele perder esse único elétron. Quantos elétrons ele vai ter no nível anterior? Tá vendo que no nível anterior ele vai ter 8 elétrons? Então, se o sódio perder 1 elétron, ele vai ter 8 elétrons do nível anterior. Tá vendo que chegou na regra do octeto? Ele perdeu esse elétron, só que ele vai ter 8 no nível anterior. Olha o cloro. Ele tem 7 elétrons. Se ele ganhar 1 elétron, ele vai chegar a 8, não vai? Então, o que acontece aqui? O sódio, ele vai doar 1 elétron para o cloro. Olha a coincidência. O sódio perdeu 1 elétron. Nisso que ele perdeu 1 elétron, o nível 3 dele não existe mais. A sua camada de valência passou a ser o nível 2. E o nível 2 ele vai ter 8 elétrons. Então, ele atingiu 8 elétrons de acordo com a regra do octeto. Agora, olha o cloro. O cloro tinha 7 elétrons. Quando ele ganhou esse 1 elétron do sódio, ele não foi com 8 elétrons? Então, ele atingiu 8 elétrons de acordo com a regra do octeto. Então, repare que um sódio e um cloro se estabilizaram, onde os dois átomos chegaram a 8 elétrons. Agora, quando eu for montar a fórmula referente a esses dois compostos, primeiro eu coloco o metal, depois o ametal. Então, por exemplo, quem é o metal? Na. Quem é o ametal? Cl. O composto formado entre sódio e cloro é o NaCl. Tranquilo? Pode estar parecendo meio confuso, mas agora eu vou botar um outro exemplo. Vou apagar aqui. Então, imagina que eu tenho agora um outro composto. Vou botar potássio e enxofre, por exemplo. Eu quero uma molécula formada entre potássio e enxofre. De novo, vou fazer a distribuição eletrônica para ver os elétrons da última camada. Ou, se preferir, eu posso olhar na tabela periódica. Então, ó, se tu for na tabela periódica, potássio, número atômico 19. Enxofre, se você for na tabela periódica, número atômico 16. Vou fazer a distribuição eletrônica. Potássio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Enxofre, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Tranquilo? Camada de valência do potássio é o maior nível, nível 4. Camada de valência do enxofre é o maior nível, nível 3. Tranquilo? Potássio tem 1 elétron na última camada.
Enxofre, 6 elétrons na última camada. Tranquilo? Ó, o potássio, ele é metal. Então sabemos que ele vai perder elétron. O enxofre, ele é ametal. Ele vai ganhar elétrons, correto? Então eu vou desenhar aqui embaixo a estrutura de íons de cada um. Então eu vou ter potássio e eu vou ter enxofre. Tranquilo? O potássio, eu sei que ele tem um elétron. E o enxofre, eu sei que ele tem 6 elétrons. Foi até aí? Só que presta atenção aqui. Quantos elétrons o potássio tem para perder? Tá vendo que só tem um elétron aqui? Então ele só pode perder um elétron. Se o potássio doar esse único elétron que ele tem para o enxofre, o potássio ficou estável? Repara uma coisa, o potássio, se ele perder esse único elétron, ele vai ter 8 elétrons do nível anterior. Ele ficou estável. Só que o enxofre, ele tinha 6 elétrons. Se ele ganhar esse único elétron aqui, ele chega a 8? Não. Tá vendo que 6 mais 1, ele vai ter 7 elétrons. Logo, apenas um potássio não é o suficiente para estabilizar o enxofre. Nesse caso, o que vai acontecer? Vai ter um outro átomo de potássio, onde esse outro átomo também tem um elétron, e esse outro átomo vai doar outro elétron para o enxofre. Repare que eu tenho 2 átomos de potássio, cada um deles eles são idênticos, com um elétron na última camada, sendo que cada um vai doar apenas um elétron para o enxofre. Porque o enxofre tem 6, com esses 2 elétrons ele vai ter 8. Então repare que todos os átomos ficaram estáveis. Logo, para essa molécula existir, eu tenho que ter 2 átomos de potássio e um átomo de enxofre. Então, qual seria a fórmula? K2S. Se eu botar o 2 um pouquinho mais abaixo, fica melhor. Então a fórmula fica... Deixa eu voltar aqui. Calma aí. A fórmula ficaria K2S. 2 átomos de potássio para um átomo de enxofre. Agora, se você for voltar na fórmula da água, por exemplo, não é H2O? Porque eu tenho que ter 2 átomos de hidrogênio para estabilizar o oxigênio. Entendeu? Foi até aí? Vou dar um outro exemplo. Então, imagina que eu tenho aqui eu quero saber a fórmula de um composto formado entre... Vou botar cálcio e flúor, por exemplo. Quero saber qual é a fórmula do composto formado entre cálcio e flúor. Ó, de novo, tabela periódica. Cálcio tem número atômico 20. Flúor tem número atômico 9. Tranquilo? Se eu fizer a distribuição eletrônica, cálcio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. 20 elétrons. Flúor, 1s2, 2s2, 2p5. Ó, 9 elétrons. Tranquilo? Vou olhar a camada de valência de cada um deles. É o maior nível. Cálcio, nível 4. Flúor, nível 2. Foi até aí? Esse é o maior nível. Quantos elétrons tem o cálcio? 4s2. 2 elétrons. O flúor tem quantos elétrons? 7 elétrons. 2s2, 2p5. Tranquilo? Sabemos que o cálcio é metal, vai perder elétrons. Sabemos que o flúor é ametal, ele vai ganhar elétrons. Tranquilo? Vou desenhar aqui embaixo a estrutura de íons de cada um deles. Cálcio e flúor. Cálcio eu vou ter 2 elétrons e flúor eu tenho 7. Tranquilo? O cálcio, por ser metal, ele tem que doar elétrons. Se o cálcio doar um elétron para o flúor, ó, doa um elétron para o flúor tinha 7, correto? Com esse um elétron a mais que ele ganhou, ele não vai chegar a 8. Tá vendo que o flúor ficou estável com apenas um elétron do cálcio? O flúor ficou, não ficou? Mas tá vendo o cálcio ficou estável? Repare uma coisa, o cálcio tinha 2 elétrons. Se ele perde um elétron só, ele fica com 1. Então o cálcio não ficou estável. Para o cálcio ficar estável, ele tem que perder os 2 elétrons para começar a ter 8 elétrons do nível anterior. Então o cálcio só fica estável
quando ele perde os 2 elétrons. O que vai acontecer aqui? Vai ter um outro átomo de flúor, onde esse outro átomo de flúor também tem 7, e esse outro elétron do cálcio vai para o flúor. Então, repare, eu tenho 2 átomos de flúor, onde cada um tinha 7. Cada um ganhou 1 elétron, cada um chegou a 8. E eu tenho um cálcio, onde o cálcio perdeu 2 elétrons, ele perdeu o nível 4 e tem 8 elétrons no nível 3. Então, o cálcio também ficou estável. Para eu estabilizar o cálcio, eu tive que utilizar 2 átomos de flúor. Qual seria a fórmula do composto? CaF2. Porque eu tenho que ter 2 átomos de flúor para estabilizar um cálcio. Tranquilo? Então, é assim que funciona a ligação iônica. Você tem que ver quantos elétrons cada um tem na última camada. Tá? Você tem que identificar quem vai perder, quem vai ganhar. Lembrando que quem perde são os metais e quem ganha são os ametais. Então, você vai fazer ligação até todos eles chegarem a 8 elétrons na última camada. Tranquilo? Vou botar aqui alguns exemplos. Por exemplo, antes disso, temos as propriedades, tá? Por exemplo, todo composto formado por ligação iônica possui alto ponto de fusão. Por exemplo, o NaCl, que é o sal de cozinha. Eu tenho sódio metal, cloro a metal. Já viu o sal derreter na panela? Não. Já viu o açúcar derreter? Já viu, não já? O açúcar, ele não é feito por ligação iônica. O sal, ele é feito por ligação iônica. Então, o sal, ele tem alto ponto de fusão. Ou seja, para fazer ele de sólido virar líquido, são temperaturas muito altas. Eles são fracos condutores de calor e de eletricidade, a não ser que esteja em água, tá? Você leva choque no banheiro, tomando banho, porque a nossa água é água mineral. Então, a água conduz corrente elétrica porque ela tem sais minerais. Agora, a água pura, ela não conduz corrente elétrica. Tá? Eles são geralmente formados por cristais. Tranquilo? Então, por exemplo, aqui um exemplo. Tá? Olha, ele pergunta, qual vai ser a fórmula do composto formado por A3+, e B3-. Quando ele me fala que A3+, é porque eu sei que o A está perdendo 3 elétrons, correto? Quando ele me fala de B3-, é porque o B está ganhando 3 elétrons. Então, repare, tá? Se eu tenho um átomo que perde 3 e um átomo que está ganhando 3, tá vendo que uma coisa ajuda a outra? Um perde 3 e o outro ganha 3. Ou seja, um átomo A vai estabilizar um átomo B. Por quê? Se um perde 3, o outro está ganhando 3. Tranquilo? É só você fazer uma associação. Por exemplo, família 7A, correto? Ele tem 7 elétrons. Então, para ficar estável, tem que ganhar 1 elétron. Família 6A não tem 6 elétrons. Então, para ficar estável, tem que ganhar 2 elétrons. Família 5A não tem 5 elétrons. Então, para ficar estável, tem que ganhar 3 elétrons. Lembrando sempre que é para chegar a 8. Tranquilo? Agora, um outro exemplo, uma outra questão. Tá assim, o elemento M do grupo 2A forma um composto binário iônico com o elemento X do grupo 7A. Então, primeiro, eu tenho o elemento M. Ele me fala. M é da família 2A. Por ser da família 2A, temos 2 elétrons na última camada. Está se ligando a um elemento X, que é da família 7A. Se é a família 7A, ele vai ter 7 elétrons na última camada. Tranquilo? Ele quer saber a fórmula do composto. Família 2A é metal alcalino terroso. Então, ele é um metal. Então, vai perder elétrons. Se o M doar 1 elétron para o X que tinha 7 vai passar a ter 8. Correto? Então, o X ficou estável. Só que o M só começa a ficar estável quando ele perder esses 2 elétrons. Porque ele vai perder seus 2 elétrons da última camada e vai passar a ter 8 do nível anterior. Então, vamos ter um outro átomo X, onde esse outro átomo X também tem 7 e vai receber o elétron do M. Logo, eu tenho composto formado por 2X e um M. Então, é MX2. Lembrando que a fórmula é sempre primeiro metal e depois o ametal. Tranquilo, gente? Então,
Eu vou encerrar por aqui, tá? Tem bastante questão da apostila para vocês fazerem. E até a próxima aula. Valeu!